Paulo, tudo bom? Tudo bem. Certo. Beatriz. Oi, Beatriz. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Peraí, deixa eu... Vamos iniciar a banca de TCC da aluna Beatriz de Leal Rocha. Estão presentes os professores Rogério Barros e Paulo Renato Cavalcante de Oliveira. Eu sou o professor Jean Silva. Beatriz, as bancas de TCC estão sendo realizadas via plataforma Teams devido à pandemia do coronavírus. Nós estamos amparados por três portarias do MEC. Eu gostaria que você nos dissesse se você conhece as portarias e se você concorda com a realização da sua banca via plataforma Teams, por favor. Sim, professor, conheço e concordo. Tá ok, Beatriz, obrigado. São 15h23, você tem 10 minutos para apresentar. Você fica tranquila, vai dar tudo certo, tá? Depois desses 10 minutos, os professores terão tempo para fazer perguntas e você vai ter mais 10 minutos para responder, ok? Boa sorte. Obrigada, professor. Boa tarde a todos, professor Paulo, professor Rogério, professor Jean. Eu estou muito grata pela presença de vocês aqui, é uma honra ter vocês na minha banca. Mais uma vez, muito obrigada. Eu me chamo Beatriz Leal Rocha, sou graduanda do 9º período do curso de Direito e o meu TCC ele tem como título A Justiça Restaurativa como uma solução para a ineficácia do sistema carcerário brasileiro. Esse título nasceu no primeiro período da faculdade, quando eu fiz aulas de psicologia jurídica com a professora Laila Domit, e ela fez os alunos reflexionarem muito sobre a necessidade de uma mudança no sistema carcerário, tendo em vista a falta de instrumentos ressocializadores, né? E ela trouxe a justiça restaurativa como uma possível solução para essa problemática. E ali eu decidi que queria estudar um pouco mais, que queria me aprofundar nesse assunto e trouxe meu TCC do primeiro período para cá, né? E o problema científico que envolve o meu trabalho parte do seguinte questionamento: será que as práticas de justiça restaurativa elas são capazes de diminuir a ineficácia do sistema carcerário em ressocializar os apenados? E desse problema científico, eu trouxe o objetivo geral do meu trabalho, que é demonstrar que as práticas de justiça restaurativa, elas se mostram mais eficazes, sim, na ressocialização, do que apenas o uso isolado do sistema prisional. Diante da explanação do objetivo geral, eu parto agora para os objetivos específicos do meu trabalho, e o primeiro é expor qual é o propósito do sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que a prisão hoje é o local onde, via de regra, o apenado ele vai cumprir a pena imposta pelo Estado. E essa pena ela tem um viés punitivo e também preventivo, né, para que não ocorram novos crimes na sociedade. E a prisão é o local onde ele vai estar, né, na maior parte do tempo, quando ele estiver cumprindo a pena dele. E essa prisão ela deve ser um local ressocializador, que vise a reintegração, a reinserção social. E aqui eu faço uma crítica, né, ao nosso sistema carcerário, porque, infelizmente, não é garantido o mínimo existencial aos detentos, são poucos os investimentos em educação, em saúde, profissionalização e em métodos que verdadeiramente visam ressocializar o apenado. E aqui eu também trago uma importante informação com relação à minha opinião sobre a falta de políticas públicas do Estado a fim de conscientizar a população sobre a necessidade de abrir os braços para esses egressos do sistema carcerário, né? Tendo em vista que no Brasil não é possível a pena de prisão perpétua, então nós entendemos que esses egressos, esses apenados, eles vão retornar novamente para a sociedade. Então é necessário que haja essa conscientização social sobre essas pessoas que precisam sim do nosso apoio. E eu também entendo que haja necessidade do Estado investir em políticas públicas de incentivo às empresas para que elas possam receber novamente essas pessoas para trabalharem e garantirem uma vida digna tanto a eles quanto aos seus familiares. E um dos meus objetivos específicos também é dizer aqui quais são os conceitos, os métodos e práticas da justiça restaurativa.
E a justiça restaurativa é uma junção de princípios, de métodos, que visa conscientizar as partes sobre o ato, sobre tudo que aconteceu, tratando-os psicologicamente, tratando os seus traumas, né? Visa responsabilizar o apenado pelo crime por ele praticado, visa dar uma assistência moral, uma assistência material à vítima do fato delituoso, tudo isso com a participação ativa da sociedade, visando a facilitação do diálogo entre as partes, porque isso é muito importante, né? A facilitação do diálogo e a conscientização é isso que vai causar a restauração e a ressocialização do apenado. E eu trouxe aqui também 3 modelos, que são os modelos mais utilizados hoje, das práticas restaurativas. O primeiro é o encontro entre vítima e ofensor. Nesse modelo, primeiro, eles serão tratados psicologicamente em separado, e depois que eles estiverem prontos, vai haver um encontro entre eles dois, e esse encontro vai ser mediado pelo facilitador. Ele vai estar ali, né? E a vítima vai expor quais são seus sentimentos, suas dúvidas. O ofensor, ele vai expor as suas motivações. E o objetivo é que ele assuma as responsabilidades dele e entenda que o que ele praticou causou mal tanto à vítima quanto a ele mesmo e à sociedade. E o segundo modelo mais utilizado são os círculos de justiça restaurativa. Esses círculos, eles acontecem com a presença da vítima e do ofensor, obviamente, de membros da família de ambos, de membros da sociedade e também do facilitador. E vai haver um bastão de fala. Esse bastão de fala vai ser passado de mão em mão. Quem estiver com bastão vai poder tecer comentários sobre o ocorrido, falar sobre tudo o que aconteceu. E ali, depois de todos os comentários, depois das explanações, eles vão deliberar sobre uma possível composição de danos, né, causados à vítima. E o terceiro modelo de prática restaurativa é a conferência de grupos familiares. Esse modelo é um pouco diferente, né, dos que eu trouxe, porque também vai ter a presença do ofensor, da vítima, de membros da família, mas também vai ter a presença do facilitador da sociedade, obviamente. E ali eles vão conversar, na verdade, o ofensor e a família, eles vão ter a voz de fala, eles vão falar sobre tudo o que aconteceu, depois eles vão se retirar do ambiente para poder fazer alguma proposta de acordo, pensar em algo que possa solucionar essa problemática. Depois eles vão retornar para o círculo, né, para a conferência, e ali eles vão conversar, falar sobre tudo aquilo, sobre a proposta deles, e ali eles vão deliberar sobre uma possível solução para aquele caso. E um dos pontos específicos também é trazer aqui os benefícios da aplicabilidade dessa prática. Porque essa prática ela é benéfica para a sociedade, para os detentos, para os envolvidos. E para a sociedade ela é benéfica porque não é o objetivo principal, mas vai diminuir, na verdade, a reincidência dos apenados, vai diminuir o índice de reincidência, causando uma sociedade mais saudável, né? Seres humanos mais empáticos, mais responsáveis e conscientes pelas suas práticas, né? E para o Estado, também a diminuição da reincidência. E diante dessa diminuição de reincidência, pode haver também uma certa economia, tendo em vista que vai diminuir, né, o número de investimento financeiro nos presídios, com relação aos egressos e com relação aos apenados. Para o judiciário, pode causar também o desafogamento, tendo em vista que alguns casos menos complexos, os crimes de menor complexidade, eles podem ser resolvidos apenas com as práticas restaurativas. Para o apenado dentro da prisão, é muito benéfico, porque ele vai ser tratado psicologicamente, ele vai entender, né, por que ele não pode praticar o ato delituoso e quais foram os malefícios que esse ato trouxe para a sociedade, para ele, para a vítima, para todos os envolvidos. E aqui eu quero dizer sobre a metodologia do meu trabalho. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica, e também pesquisei em sites oficiais do governo alguns dados sobre o sistema carcerário, alguns dados sobre os detentos, e trouxe no meu trabalho. E agora, partindo para o final da minha apresentação, quero falar sobre os resultados que eu obtive com essa pesquisa. E eu percebi que sim, a justiça restaurativa ela é muito eficaz na ressocialização, porque sempre o diálogo, a conscientização e a delimitação das responsabilidades vão ser excepcionais para que haja realmente uma futura reinserção social. E eu acredito muito nisso, que o diálogo ele tem esse viés restaurador, sabe?
Mas, né, uma coisa também que eu percebi na minha pesquisa é que eu trouxe no título que a justiça restaurativa ela é uma solução para essa problemática. E, na realidade, eu pude perceber que ela não é uma solução, porque é necessário que haja toda uma mudança no sistema, no tratamento dos presos, né? Como eu havia falado antes, a garantia do mínimo existencial, a educação, saúde, profissionalização dos mesmos, e tudo isso, juntamente com as práticas restaurativas, são, sim, métodos eficazes para a ressocialização do apenado e visando uma futura reinserção social, nos trazendo uma sociedade mais saudável, um sistema penal mais satisfatório e mais eficaz. E aqui eu encerro a minha apresentação, concluo, agradecendo mais uma vez aos professores por estarem aqui, muito obrigada, e abro a palavra aos mesmos para possíveis apontamentos e esclarecimentos e perguntas sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Beatriz, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigada, professor. Então, com relação à parte escrita, com relação à parte metodológica do seu trabalho, eu não tenho nenhum apontamento a fazer, o trabalho se encontra correta, você sempre veio às atividades, sempre participou das reuniões, fizemos correção, então o trabalho está está bem organizado, tá? Metodologicamente. Eu vou passar para os professores Paulo Renato, depois para o professor Rogério Barros, para que eles façam as considerações com relação à parte de conteúdo. Tá ok? Tá certo. Obrigada, professor. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, querido. Muito bom, né? Um tema bem interessante, muito bem apresentado. Agora, a justiça restaurativa, qual é a repercussão, né, da justiça restaurativa na pena, propriamente dita? Ela pode, a aplicação da justiça restaurativa pode afastar a aplicação da sanção penal, ela pode reduzir a aplicação da sanção penal, uma redução de pena, ou ela simplesmente serve como um sustentáculo, um apoio psicológico para o condenado, para o preso, né? Porque você está tratando de sistema penitenciário, não é isso? E justiça restaurativa. Então, qual é a consequência da aplicação da justiça restaurativa na aplicação das sanções penais? Ela vai afastar a aplicação da sanção penal, né, e com isso reduzir a população carcerária, ela vai reduzir, né, o tempo de pena, né, também reduzindo a população carcerária, ou ela vai ser simplesmente um apoio psicológico para o condenado? Bom, professor, eu, quando escolhi esse tema, eu me questionei muito sobre isso também. E eu vi que muitas pessoas, elas olham a justiça restaurativa com maus olhos por isso, porque acham que é uma prática que visa abolir o sistema penal, o sistema penitenciário, e na realidade essa não é a verdadeira intenção. A justiça restaurativa ela é regida também pelo princípio da adaptabilidade, ou seja, as práticas devem se adaptar a cada caso concreto, vai depender muito do caso concreto. Eu acredito, sim, que em todos os casos ela tem esse viés de restaurar, e essa questão toda tratando psicologicamente, né, os envolvidos. Mas agora, com relação à diminuição de pena, eu acho que é possível que seja levado em conta isso no final do processo, que teve as práticas restaurativas, um laudo psicológico dizendo que realmente o apenado se arrependeu, que realmente ele entende tudo o que aconteceu. Isso pode diminuir, sim, a pena imposta, mas eu acredito também que em alguns casos, como, por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, eu acredito que seja possível, sim, que seja resolvido apenas com as práticas restaurativas. Mas, assim, tem crimes que realmente não tem como fugir da penalização, não tem como fugir do cárcere, vai ser necessário. Porém, eu acho, sim, que existe essa possibilidade da diminuição de pena, como eu falei, e eu acredito que o principal da justiça restaurativa não é diminuir a pena, mas é tratar realmente, psicologicamente, todos os envolvidos no conflito. Então, ela teria muito mais finalidade de